continuar então hoje o estudo que nós começamos semana passada, uma série de 3 estudos a respeito do livro do profeta Jonas, Então, deixemos aí abertas as nossas Bíblias, o livro do profeta Jonas. Nós daremos continuidade de onde nós paramos semana passada. Semana passada, nós falamos que a primeira parte havia de falar sobre uma história inusitada e os seus personagens. Então esse foi o foco do nosso estudo da semana passada, Mostrar que a história de Jonas era uma história inesperada, Era um tema, e os acontecimentos que são narrados ali, Lembra que nós falamos que, apesar de ser um livro profético, ele tem uma narrativa, Ele conta uma história, e é uma história que não se espera, Não se espera de um profeta que conheça Deus, que já havia profetizado da parte de Deus, que ele de repente ouça a palavra de Deus dizendo, dispõe-te, e a Bíblia diz que ele se dispôs, mas não para ir para onde Deus havia mandado, Não se espera isso. Não se espera que um monte de marinheiros pagãos, diante de uma tempestade e do fato do que estava ocorrendo ali, de repente clamem não mais cada um ao seu próprio Deus, mas ao Deus de Israel, Então perceba que é uma história cheia de surpresas, Essa foi a nossa primeira parte. A segunda parte, nós vamos falar hoje sobre o grande sinal de Jonas. E a semana que vem, Deus permitindo, nós falaremos sobre se de fato aquilo que parece ter sido uma conversão de uma nação inteira, foi isso mesmo. Então hoje o nosso foco, vamos falar sobre o grande sinal de Jonas. O que nós temos aqui a respeito disso? Antes, então, vamos só repassar rapidamente aquilo que nós vimos na semana passada. Então, semana passada, o que nós reforçamos? Que Jonas era um profeta do reino do norte, Então, lembram-se, que depois de Davi e depois de Salomão, o reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com o nome de Israel, e o reino do sul com o nome de Judá. E onde nasceu Jonas? Lá no reino do norte. Vocês se lembram que a gente viu, que muito perto daquela região onde mais à frente Jesus haveria de ser criado, haveria de crescer. Nesse momento Israel é governado por Jeroboão II. Lembra que nós falamos, quem era o primeiro? O primeiro é justamente aquele sucessor de Salomão, que fez tudo que era mal diante do Senhor, a ponto de todos os outros reis que vieram depois dele e que também fizeram o que era mal, tinham lá uma observação. Assim como fez Jeroboão, filho de Nebate, Então esse é um rei que fazia o que era mal diante de Deus. O Império Assírio, cuja capital era Nínive, era a maior potência daquela época, Então no finalzinho do estudo a gente mostrou esse slide com esses pontos principais. Os assírios eram conhecidos pela sua violência e há muito tempo já oprimiam Israel, Então era essa a nação para a qual Jonas foi destinado para pregar. E Jonas era um profeta de Israel, é chamado a pregar uma mensagem de moderação a todo o povo de Nínive. Então, um profeta que não foi chamado para profetizar para o povo de Deus, mas para um outro povo, o povo da grande cidade de Nínive, capital da Assíria. Então, de maneira bem resumida, o que nós vimos semana passada era isso. E aí nós lemos todo o primeiro capítulo de Jonas, que termina dizendo que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a grande questão aqui, que uma das questões que a gente vai falar hoje, é se esse ponto da história, será que é história com H e com I? Ou será que é uma história para a criança aprender quando é pequeno, Porque é a história de Jonas. Mas será que isso é verdade? Será que pode alguém, de fato, ser engolido por um peixe, um grande peixe? E essa figura aqui que eu pus não é um peixe, não é uma baleia, mas será que é possível? Quem já ouviu um relato de algo parecido com isso? Eu acho que a gente não ouviu, E aí, o que muita gente levanta é exatamente isso. Poxa, mas isso aí é uma alegoria, para a gente tirar de lá uma lição, uma verdade, que independente disso ser verdade ou não,
aquela lição de moral vai servir para nós, né? E tem gente que se contenta com isso, né? Tem gente que fica nervoso com isso. Então a gente vai tentar ver se isso é uma história, né? Se há historicidade, se isso é verdade, se isso pode ter acontecido, ou se não. Se isso realmente, não importa se isso é verdade ou não, no fato de ter acontecido num dia exatamente na história. Se é só a lição que a gente tem que aprender daqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão do grande peixe, né? Então, a gente viu aqui, o texto bíblico fala sobre um grande peixe, né? Então, Deus é que providenciou esse peixe para que tragasse a Jonas, né? Então, pelo texto bíblico, o peixe aparece com esse propósito, para de fato engolir Jonas. E diz o quê? Que Jonas foi engolido e ficou lá 3 dias e 3 noites, né? Debaixo, dentro, no ventre do peixe. Né? Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas palavras aí. Primeiro, a questão do grande peixe. O que se diz? Lá, literalmente, a expressão é exatamente essa. É a palavra grande e uma palavra que, em geral, se traduz por peixe. Né? Então, literalmente, é grande peixe. Né? Mas o que isso significava naquela época, essa expressão? É uma expressão muito genérica. Então, sabe quando a gente também usa, né, expressões em português que a gente nem percebe, né, que são expressões próprias do nosso idioma? Todo idioma tem isso, expressões idiomáticas, né, que fazem sentido para aquelas, tem um sentido especial para quem é um nativo falante. Mas para quem não é, faz o quê? Traduz palavra por palavra. Traduzindo palavra por palavra é o quê? Grande peixe. Mas quais são os sentidos, olha, que poderiam ter essa expressão? É um sentido genérico de um ser marinho, ou até de um monstro marinho. Ou seja, essa expressão grande peixe não significa simplesmente aquele peixe que se pesca com vara ou com rede de tamanho grande. Ele pode significar isso, podia significar isso, mas podia também significar um ser que mora no mar, um ser que habita os mares, de modo que podia ser um peixe, ou podia ser qualquer outra coisa que habitava o mar, né? Podia ser um monstro marinho, como às vezes aparece em alguns textos lá na própria Bíblia. E baleia, né? Eu coloquei a figura da baleia. Baleia já é uma interpretação ocidental. Por quê? Porque nunca ninguém viu um peixe tão grande que pudesse engolir um homem. Mas baleia, que não é um peixe, é um mamífero, baleia talvez pudesse. Porque baleia é grande. Então as nossas traduções não falam de baleia, ou em geral não falam, porque baleia já é uma interpretação. Literalmente, o que está escrito? Grande peixe. Ok? Muito bem. Quais as objeções quanto ao fato de se defender que aquele grande peixe era uma baleia? Então tem gente que fala assim, não, nem baleia poderia ser. Por quê? Pelos seguintes motivos. A garganta de uma baleia não permitiria a passagem de um homem, mas tão somente de pequenos peixes mesmo, né? Grande volume de pequenos peixes, mas só de pequenos peixes. Não, apesar do bicho ser grande, a garganta da baleia não permite passar. Nunca ninguém viu isso. Então, mesmo que fosse possível passar o homem pela garganta, é muito pouco provável que ele conseguiria sobreviver lá dentro. Você fala, ok, vamos supor que passa, mas se passa não volta mais, né? Então, essas são objeções até de senso comum, né? Poxa, vai ser engolido e vai sobreviver. Outra coisa, não tem registro nenhum, né? Nós mesmos aqui fizemos uma pergunta, quem que já ouviu falar disso? Ninguém. Então, os críticos falam, tá vendo? Ninguém ouviu falar disso. Então, cadê o registro de alguém que aconteceu isso, que passou por isso? Não tem, ninguém tem para mostrar. E eles vão além disso e falam o seguinte, são somente histórias forjadas para suprir falta de... Então ele fala assim, olha, tem gente por aí dizendo que viu, que soube de casos como esse, mas não tem nada comprovado seriamente. Ah, ouviu falar que em algum lugar tinha alguém que conheceu quem... Não tem nada registrado de maneira séria que pudesse comprovar isso. Então... às vezes a gente, querendo conhecer um pouco mais da Bíblia, a gente às vezes se depara com livros
de pessoas que vão falar isso aqui. Então, às vezes você vai pegar um livro de um comentarista, e isso não acontece só com Jonas, acontece com qualquer livro da Bíblia, né? Existem comentaristas que são extremamente críticos a ponto de não acreditar em nada que tenha caráter sobrenatural. E vai falar de Jonas exatamente isso aqui. Essas são as objeções, né? Algumas das objeções que eles vão colocar. E aí, só tem objeção? Né? Então vamos ver aqui, ó. E um homem não sobreviveria aos ácidos estomacais. Não tem um monte de ácido, né, no estômago que vai digerir os alimentos que chegam lá? Como é que o homem ia sobreviver a isso? E você percebe que alguns argumentos até deixam a gente pensar, poxa, parece que tem sentido algumas coisas, né, que estão sendo ditas. E os argumentos a favor da história? Por exemplo, um peixe não poderia engolir. Uma baleia, né, a maioria das baleias talvez não, mas hoje se sabe que uma cachalote, que é exatamente aquela figura que eu mostrei aqui, ó, é um tipo de baleia. Esse aqui é a cachalote. Essa baleia se sabe que poderia engolir. Então, na garganta dessa baleia, até hoje o que se sabe é que nessa poderia passar um homem, né? Talvez existam outras que a gente não conhece. Essa, entre as que se conhecem hoje, poderia engolir. Então, não é qualquer baleia, peixe talvez nenhum, mas é um cachalote que parece que engole. Ok? Ao contrário do que se pensa, que não há registros de pessoas que foram engolidas, há registros de pessoas que foram engolidas por baleias. E onde estão esses registros? Então, eu trouxe uns nomes aqui estranhos, mas assim, é só para a gente saber que tem gente que estudou, pesquisou e registrou esses acontecimentos. Então, assim, existe um jornal alemão que diz que publicou em 1895 o fato de que um marinheiro foi engolido e foi recuperado inconsciente, mais vivo, dentro da baleia. Então isso já, no século XIX, tem um registro disso. Mais para frente, em 1915, na Universidade de Princeton. Então nós não estamos falando de, como se diz por aí, conversa de pescador, né? Mas aqui é um material escrito dentro de uma universidade, a Universidade de Princeton, a respeito de quê? Da possibilidade de um homem se manter vivo se ele alcançasse a bolsa da laringe. Então assim, aonde que um homem respiraria dentro de uma baleia? Então esse homem aqui, esse McCloskey, ele escreveu um artigo científico mostrando a possibilidade de um homem sobreviver dentro de uma baleia se ele estivesse numa determinada região que ele chamou de bolsa da laringe. Então olha só, daí a gente já consegue perceber que essa região não é o estômago, mas é uma bolsa, é uma região que ele chama lá de bolsa da laringe. Ali, aquele ar que entra e que também vai sair pela baleia, ali ele conseguiria sobreviver algum tempo. Em 1927, também em Princeton, foi publicado um artigo contando a história de um marinheiro que foi engolido por uma baleia aqui nas Ilhas Malvinas, aqui pertinho da Argentina. E ele foi recuperado exatamente depois de 3 dias. E o máximo que ele tinha era problema nas mãos. Parece que alguma substância de dentro da baleia causou um ferimento nas mãos dele. Mas ele estava vivo e ele se recuperou depois de ter sumido. Era um navio que caçava baleias. A baleia, com um golpe da sua cauda, derrubou os 3 marinheiros. 2 foram encontrados logo em seguida e um tinha sido desaparecido. E depois de 3 dias, eles, dentro daquela baleia, eles conseguiram com os ganchos abrir a baleia e ele estava lá dentro da baleia, né? Então assim, percebam que ao contrário do que porque assim, parece absurdo e é muito raro pelo que a gente está vendo. Os registros não são abundantes, mas eles existem. Há alguns registros que comprovam isso, né? O que a gente está vendo pelos registros é que na maioria das vezes, as pessoas saem de lá
com bastante, né, não saem bem, né? Não é alguém que sai e, opa, estava esperando alguém me tirar daqui, não. A pessoa sai com dificuldades de lá, né? Sai inconsciente, sai com problema na pele, enfim, alguma coisa nesse sentido. O que mais? A questão do ventre, né? A palavra que na nossa versão está traduzida por ventre, se vocês procurarem outras versões em português, algumas vão trazer entranhas, dando a entender o que são as entranhas. É a parte interna da baleia. É esse o sentido que está querendo. Tanto é que novas versões mais modernas traduzem simplesmente como dentro da baleia. Então, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, aonde? Em que parte da baleia? Isso não está especificado. Está especificado simplesmente que ele estava dentro da baleia, né? Então, aquilo foi traduzido como ventre, para nós como ventre, mas é o interior, não necessariamente o estômago. Então, como é que ele sobreviveria ao suco gástrico? Mas ninguém está falando que ele ficou no estômago. Ele ficou dentro da baleia, dentro do peixe, né? E olha aí o versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Olha só o que ele fala aqui, né? Quando ele registra a oração que ele fez a Deus. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aí alguém vai falar assim, tá vendo? Estava no estômago. Não, mas isso, a baleia quando abre a boca, né? Ela engole aquele monte de coisa. Então, aquilo poderia estar no meio do caminho junto com Jonas. Então, o fato de ter alga na cabeça de Jonas não significava que ele e as algas estavam dentro do estômago. Mas para chegar até o estômago, ela passou por todo esse caminho dentro da própria baleia. E tanto um quanto o outro poderiam estar ali, no meio do caminho, e não necessariamente lá no estômago. Então, dizer que ele tinha a cabeça cheia de algas não significa que ele estava necessariamente no estômago. Ok? Mas que ele estava em algum lugar e as algas também estavam ali junto com ele. Okay? Muito bem, então tem um monte de objeções, mas também existem argumentos plausíveis a respeito da possibilidade de um homem ser engolido, com inclusive registros históricos em universidades a respeito disso. Tá? Então, isso é possível. Isso aqui é uma cachalote. Olha só, ela pode alcançar até 21 metros. Né? Olha lá o tamanhozinho do mergulhador perto dela. Né? Então, assim, não parece ser, aos nossos olhos, tão absurdo de que um animal desse tamanho, né, de 20 metros, engula um de 1,80 m, 1,70 m, vai? Que é uma estatura mediana, certo? Não parece ser um absurdo. Há animais desse tipo menores? Né? Mas eles podem chegar, a média deles é de 18 metros, mas pode chegar a 21. Né? Diminuir 3 metros aqui não vai fazer muita diferença. Mas percebam que pelo tamanho, né, dá para perceber que é um animal enorme. Ele é até hoje o maior animal, eles chamam de cetáceos. Né? Os cetáceos são animais que parecem peixe, mas são mamíferos. O maior cetáceo com dentes do mundo é esse aqui. Até hoje é o maior animal que se tem conhecimento vivo hoje. Mas qual é o sinal de Jonas? E o que o sinal de Jonas tem a ver com isso? Então a gente vai agora dar uma paradinha e vai falar sobre outra coisa e depois nós voltamos a esse ponto aqui, tá bom? E sinal? Olha só, o que está registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Olha só, então parece que tem um sinal, né? E Jesus fala que aquela geração ela era perversa porque ela pedia sinal. Essa geração é perversa, ela é uma geração que vive pedindo sinal. Mostra-nos um sinal, Senhor, mostra quem é o Senhor. Dá um sinal aí, dá uma prova de quem é o Senhor. Isso, olha só, né? Jesus fala a respeito dessas pessoas que quem age dessa maneira é perverso. Por quê? Porque pede um sinal. Porque vive pedindo sinal. Por que ele pede sinal? Por quê? Por quê? Porque não crê, não é?
Me mostra uma prova, me dá um sinal. E qual é o sinal que Jesus fala que eles vão ter? O sinal de Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas. Olha só que interessante, né? Jonas foi sinal para os ninivitas. E só aquele sinal é que essa geração vai ter, não vai ter outro. Né? Olha só que interessante, né? Jesus fala, assim como Jonas foi sinal, o Filho do Homem será para essa geração. Quem é o Filho do Homem? Jesus vai ser sinal para essa geração. De que modo? Assim como Jonas foi para os ninivitas. Jesus foi uma pessoa histórica? Jesus foi um homem que andou entre nós? Sim. Se ele foi, olha como ele fala, assim como Jonas também foi. Assim como ele foi sinal para os ninivitas, eu serei para esta geração. Jesus estabelece historicidade. Porque ele não poderia se mostrar, afirmar que ele era sinal para aquela geração, se Jonas fosse só uma história que não se pudesse crer, que não se pudesse acreditar na sua veracidade. Mas ele fala, não, Jonas, o que ele está falando assim, Jonas foi um homem, de fato, de verdade, que andou no meio de uma geração, e foi sinal para ela, para essa geração. Eu sou outro homem, e sou sinal para essa geração. Então, nas palavras de Jesus, a gente percebe que o próprio Senhor Jesus acreditava na historicidade de Jonas. Né? Ele não põe em dúvida se Jonas foi só uma parábola. Não, ele afirma que ele, tal como Jonas foi, ele é. Né? Então, começa uma evidência histórica na própria boca de Jesus. Ele afirma isso. E por que Jonas foi engolido? Então vamos supor, Jonas tendo sido um personagem histórico, e tendo sido engolido por um grande animal marinho, por que ele foi engolido? Desobediência. Por desobediência, para ficar vivo. Por quê? Porque ele tem que invadir. Pode falar, não. Então olha só, por que será que ele foi? Será que foi julgamento? Porque ele desobedeceu? Ou será que foi para ficar vivo? Que tipo de salmo? Olha só, ele entoou um salmo. Vamos ler? O salmo, acho que eu vou passar aqui, né? E aí a gente vai assim, antes da gente ler o salmo, né? Essa oração que ele faz, que está registrada no capítulo 2, é um salmo. Então, para ajudar a gente a responder se Jonas foi engolido por um motivo de julgamento, ele estava sendo julgado, castigado, ou se foi para ele ser salvo, há uma outra resposta que a gente pode dar primeiro. Que tipo de salmo ele entoou? Será que foi um salmo de lamento? E aí, assim, se for um salmo de lamento, provavelmente ele fez algo de errado e está lamentando pelo seu pecado. Ou, será que foi um salmo de ação de graças? Muito obrigado pelo que tem acontecido. Né? Vamos ver? Então, qual que é o salmo de Jonas? É o que está no capítulo 2. E aí, o que está escrito lá? Olha. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei. Né? De novo, a palavra ventre significando o quê? O interior. Lá de dentro do abismo, o abismo não tem barriga, né? Mas aqui ele está falando, de dentro do abismo eu gritei. E aí, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Né? As vagas são as ondas grandes. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Ele está falando de algo que aconteceu e da situação onde ele se encontrava. Né? E aí ele fala que ele descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Percebe que, mas ele não estava no monte, ele não estava na terra, mas é um salmo, é uma poesia, né? Tal como os salmos do livro dos Salmos, aqui ele entoou um salmo, uma poesia, que fala a respeito daquilo que ele viveu, com linguagem poética, né? E aí ele continua, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir
fizeste subir da sepultura a minha vida. Ele foi até o interior, ele foi até lá no fundo, lá embaixo, mas me fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Qual é o tom do salmo? Arrependimento. O que mais? Agradecimento. Por que ele... Salvação. Por quê? Porque percebe, como que ele se viu em determinado momento? Perdido. Né? Estou perdido. Mas ele diz que em determinado momento ele se lembrou do Senhor. E aí ele clamou e Deus ouviu. E quando ouviu, fez ele sair lá do profundo. Não é? E aí ele está falando, você vê que no final ele fala assim, olha, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, aquilo que eu prometi eu vou fazer, né? E aí ao Senhor pertence a salvação. Então, o que parece? Parece que ele está desgostoso da vida, arrependido simplesmente de ter feito um pecado, ou tem algo mais nesse salmo? Começa, né? Mas termina com ele como? O seu pecado começa ele reconhecendo a sua situação, né, ruim, mas termina falando o quê? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu e o Senhor não tirou minha vida. Né? Olha só, que tipo de salmo então ele entoou? O que predomina é o agradecimento, não é? Ele parte de uma situação de miséria, mas ele acaba o salmo falando como? Poxa, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não merecia fazer isso. Eu não merecia passar por isso. Eu merecia morrer. Eu falei para os marinheiros, me joguem no mar que tudo isso aqui vai acabar. Mas Deus foi misericordioso comigo, né? Então, por que ele foi engolido? E se ele não fosse engolido, o que aconteceria com Jonas? Ele ia morrer. Não é? Jogaram ele no mar. A não ser que de uma outra forma Deus providenciasse uma saída, mas Deus providenciou, né? Tinha um pastor conhecido que falava assim, né, que a gente na vida ou faz as coisas numa boa ou vai de peixe, né? Quer dizer, quando Deus quer que você faça algo, você vai fazer, né? E aqui foi isso, olha. Ele entoa um salmo de agradecimento a Deus por aquilo que Deus o fez. Deus não o deixou perecer, mas Deus providenciou um meio para que ele fosse salvo. E aí, essa aí é uma pergunta, né? Mas aonde que ele foi? Porque diz que o peixe vomitou, não foi? Versículo 10, 2:10. Então a gente leu todo o salmo, né? Que está lá no capítulo 2. E o finalzinho do 2, o último versículo, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Então ele vomitou Jonas na terra, não jogou ele no mar, não. Jogou ele na terra, né? Provavelmente perto de uma praia, certo? Agora, e depois dali, o que fala no capítulo 3, versículo 1: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele se levanta e vai aonde ele tinha que ir, né? Então o peixe vomita ele na terra, ele ouve novamente a comissão de Deus e agora ele se dispõe e vai para o caminho certo. Então onde que Jonas vomitou? Onde que o peixe vomitou Jonas, né? Aqui está o texto que a gente viu. Olha só, olha o corpo de Job.
mais ou menos aqui, de onde ele saiu, querendo vir para Tarsis, que fica para cá, certo? Onde está Nínive? Está aqui. E aí os críticos vão falar assim, aonde que o peixe vomitou ele? Por quê? Porque quem lê assim, numa primeira leitura, o texto, tem a impressão de que o peixe vomitou ele aonde? Nem Nínive. Não tem nem mar. Né? Tem o rio Tigre, o rio Eufrates aqui, né? Sim. Mas, olha, né? Devia ser mais ou menos do seu lado. Mas olha só, aonde foi que o peixe vomitou ele? Aí esse mar de deserto. Em alguma terra. A resposta mais coerente é essa mesmo. Quer dizer, foi em algum lugar desse litoral. Porque o texto que começa no capítulo 3 não está falando que ele já estava lá. Está falando que ele, uma vez que ele estava em terra, se levantou e Deus falou, vai para mim. E agora ele foi. Onde ele estava quando ele foi chamado? Por aqui. Né? Aí ele vem para cá, pega o navio e sai. Então, apenas uma especulação, né? Mas ele sai daqui, vem para o porto para ir para lá. Eu acho, mas eu só acho. Tá? E o peixe devolveu ele lá pertinho de onde ele saiu. Você volta para cá e daqui você vai de novo, só que agora você vai para o lugar certo. Né? Mas percebe como assim, uma leitura superficial faz a gente pensar assim, é mesmo, né? Aí quando a gente vê isso, fica, poxa, é mesmo. Onde que o peixe não pode ter vomitado em Nínive? E aí a gente, mas quem falou que ele vomitou em Nínive? Não está escrito em lugar nenhum, querido. Está escrito que ele vomitou na terra. E aí ele ouviu de novo a voz de Deus. Se ele não tivesse vindo para Jope, se estivesse por aqui, e Deus fala para ele a primeira vez, vai para Nínive, ele não tinha que ir. Então se ele foi vomitado por aqui, é a mesma coisa. Né? Deus voltou para o começo da minha história e falou, vai lá de novo. Agora eu estou te falando, vai para lá. E ele foi. Então o fato de não ter praia em Nínive, não ter mar que banhe em Nínive, não tem problema nenhum para a narrativa que nós temos em nós. Problema algum. E aí, a gente vê o quê? Que nós não sabemos exatamente que animal engoliu Jonas. Não. Por que nós não sabemos? Provavelmente foi uma baleia. Por que a gente fala isso? Porque hoje, o maior animal marinho que a gente conhece que poderia engolir um homem é aquela cachalote. Provavelmente foi. Mas será que poderia ter sido um outro animal que hoje não tem mais? Poderia ser. Então assim, mas o fato é que assim a gente não sabe. É um ser marinho. É um bicho que morava no mar. Pode ser um desses que ainda existem hoje? Pode. Mas pode ser um que existia naquela época, naquela região, 700 anos antes de Cristo, que hoje não existe mais. Pode também. Né? Jonas foi engolido para ser salvo de um afogamento. Então assim, a gente às vezes não nota isso, mas ele foi desobediente, ele fez exatamente o contrário do que Deus tinha mandado, e Deus agiu como com ele? Como? Salvou, agiu com misericórdia com ele, né? Olha só, e mesmo assim parece que ele não, apesar de ter feito aquele salmo, ele vai para Nínive e quando ele vê que parece que o povo se arrependeu, ele fica emburrado, né? E aí ele vê a bolboreira nasce lá, desaparece no dia seguinte e ele ainda está nervoso com aquilo. Ele se enche de ira. E Deus pergunta assim, mas por que tanto furor? Mas ele está, olha só, mas olha o que Deus fez com ele, ele ia morrer. E Deus age de uma maneira inesperada, né? Manda um peixe e depois fala para o peixe vomitá-lo. O animal marinho vomitou Jonas próximo à praia, mas não necessariamente próximo de Nínive, né? Em lugar nenhum está escrito que foi lá. Senão alguém diria assim, tá vendo? Mentira, nem tem praia. Não está falando que tem praia, né? Nem está falando que foi lá perto. Jesus confirma a historicidade do grande sinal de Jonas. Porque é Jesus que fala que aquilo era um sinal. E percebe? Ele fala, como eu sou para essa, e eu sou para essa, tal como, assim como Jonas foi para os ninivitas. Ele era sinal lá. Ele foi sinal lá.
eu sou para aqui. Né? Ele estabelece um paralelo histórico entre os dois. E que implicações que a gente consegue enxergar para os nossos dias? Né? Olha só, o homem conhece toda a ciência que ele pode conhecer hoje, mas não é verdade que a gente tem essa falsa impressão? A gente acha, talvez todas as gerações foram assim, né? Todo mundo sempre acha que sabe tudo o que é possível saber. Quando a gente olha hoje e vê os filmes, ou fica sabendo, né, do que se pensava antigamente a respeito de algum determinado assunto, então, por exemplo, né, a gente sabe hoje que há muitos anos atrás o povo achava que a Terra era plana, não era? Era plana, que chegasse na beiradinha ia cair, não é? E esse negócio está voltando hoje, né? Tem uma turma aí que volta a falar que a Terra é plana. Mas enfim, a gente olha para isso e a gente fala assim, poxa, como é que pode, né? Como é que alguém um dia pensou nisso? Como é que um dia alguém levou isso a sério? Mas hoje é óbvio que não é. Mas naquele momento não era. Então a gente sempre tem a impressão de que na nossa época nós sabemos tudo o que era possível de ser conhecido. Na virada do século XIX para XX, o diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos mandou um comunicado para o presidente pedindo para fechar, porque não tinha mais nada que pudesse ser inventado. Poxa vida, já pensou? Ele tinha tanta certeza de que tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado, não tem mais nada para ser inventado. O que mais pode ser inventado? Então você imagina alguém, né, lá na virada do século 19 para o 20, como que ele ia imaginar que um dia você ia falar numa coisa e alguém do outro lado do mundo ia ouvir a sua voz? Eu lembro quando eu era pequeno, meu irmão tinha um livro que eu só vou lembrar do autor, acho que era o Alvin Toffler, e ele falava assim, esse cara aqui fala que tem um aparelho que você coloca uma folha nele, uma folha de papel, e sai uma cópia dessa folha lá no outro lugar. Eu falei, não acredito. É verdade, ele fala que tem um aparelho, vai ter um aparelho que você vai enfiar um papel aqui escrito e ele vai sair do fundão. Não tem cabimento isso. Como é que o papel vai entrar aqui por aqui e vai sair? Não tem, né? O que é isso aí? Quem é que tem um fax em casa? Ninguém, pouquíssimas pessoas têm, né? Porque já não é, né? Mas tem. Mas percebe que já foi, não era, foi e já deixou de ser, não é? Mas olha só, eu era pequeno, eu não acreditei muito no meu irmão. Falei, você está acreditando em bobagem, que isso? Como é que o papel vai entrar aqui e vai sair lá? Né? E olha só, a gente acha que não tem mais o que inventar, né? Mas tem. Então, será que a gente sabe tudo? Não sabe, com certeza não sabe, né? O que é mais difícil? Sair da baleia ou sair da sepultura? E alguém que foi enterrado, morto, 4 ou 3, né? E depois sai andando, né? A gente não tem problema nenhum em falar assim, não, eu creio num Deus que se fez homem, morreu, ficou 3 dias debaixo da terra, 3 dias numa sepultura de pedra, e depois de 3 dias ele saiu andando, vivo. Mas às vezes, quando alguém começa a falar de Jonas, a gente fala assim, essa história é meio estranha. Como assim? O que é mais difícil? O que é mais difícil, né? Como estava falando com o seu Natanael, alguém olhar para o cemitério e falar, sai daí. E aí você vê um homem que estava lá 4 dias já morto, cheio de pano enrolado, e sai andando, né? Então assim, gente, como é que é o nome disso? Fé, mas do acontecimento. Milagre. Não é? E às vezes a gente quer racionalizar as coisas, mas no final das contas tudo é uma questão de fé, não é? Há cientistas que se dedicam a vida toda a determinado assunto porque ele acredita
que aquilo é a melhor explicação do que ele procura, mas é porque ele acredita. Os nossos pressupostos para a vida sempre são pressupostos de fé, sempre, para todo mundo. Sabe aquela coisa que no fundo, o homem é um ser racional? Mais no fundo ainda, ele é um homem de fé. Todo mundo é. Só que ou a gente resolve colocar Deus no centro da nossa fé, ou a gente resolve colocar outra coisa no centro da nossa fé. Né? Os homens que falam isso tudo do Big Bang, eles entendem, eles falam que no momento zero da explosão, eles acreditam que as leis da física não estavam valendo ali. Mas a palavra que eles usam é essa, eles acreditam. Está vendo? Lá no fundo é preciso crer em alguma coisa para começar a desenvolver aquilo que você entende como uma visão de mundo. E é isso. O que será que é mais difícil? Né? E o que podem esperar então aqueles que não creem? Porque tanto lá na época de Jonas como na época de Jesus tinham aqueles que não creem. E hoje tem aqueles que não creem, não é? Não é isso que a gente está discutindo, exatamente isso. Aqueles que dizem que não, eu não acredito nisso. Né? O que eles podem esperar? Olha só. Mateus 12 diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão em juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, o que podem esperar aqueles que não creem? Podem esperar essas palavras de Jesus, não é? O que Jesus fala para aqueles que não... Olha, vocês estão pedindo sinais, né? E às vezes a gente vê isso ainda hoje, né? Pessoas querendo sinais e pessoas prometendo sinais. Mas, meus irmãos, Jesus não prometeu sinal nenhum, a não ser aquele de Jonas. O que ele está querendo dizer? Se você não acredita na ressurreição, não há sinal nenhum que vá te convencer daquilo que o Evangelho fala. Não é? Tal como Jonas foi sinal para os ninivitas e esteve 3 dias e 3 noites no interior daquele grande peixe, eu estarei 3 dias e 3 noites no coração da terra, no interior da terra. E vou dizer mais, Jesus falou: aqueles lá que viram o sinal de Jonas vão se levantar no último dia e vão condenar. Não é isso que ele fala? Se levantarão com essa geração e a condenarão. Olha só, aqueles lá vão servir de juízes e vão condenar essa geração que está me vendo e não está crendo em mim. O que podem esperar os que não creem? Né? Das palavras de Jesus, condenação. É porque o sinal que precisavam ter, eles já tiveram. O mundo precisa de quê? Do sinal de Jonas. Olha só, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Não parece a história de Jonas? Começando de Jerusalém a todas as nações, que se pregasse a mensagem de arrependimento. E a mensagem que Jonas vai levar é essa: olha, em 40 dias a Nínive vai ser subvertida. Ou seja, arrependam-se. Foi isso que Jonas fez. É isso que o povo, que o mundo precisa. O mundo não precisa de outra coisa, a não ser do sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? É a pregação do Evangelho para que as pessoas se arrependam e creiam em Jesus Cristo, aquele que morreu, ficou 3 dias morto, mas ressuscitou. Paulo vai falar em Corinto, para os coríntios, né, na primeira carta aos coríntios, o quê?
que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nossa fé é vazia e não tem nada de conteúdo dentro dela. Mas se Cristo ressuscitou, então nós podemos crer que Ele também vai nos ressuscitar no último dia. Né? Esse é o sinal de Jonas. Essa é a mensagem do fato de ele ter sido engolido pelo peixe, pelo ser marinho, né? Pela baleia, e depois ter sido vomitado. E olha só, a gente não para para pensar no seguinte, né? Jonas pecou, desobedeceu, né? Ele foi convicto da desobediência dele. Ele falou, não, é para ir para lá, e ele vai para lá. Mas Deus usou de misericórdia, não é? Deus o salvou. Ao Senhor pertence a salvação. Mas e Cristo? É a mesma coisa? O que muda? Qual foi o pecado? Qual foi a desobediência de Cristo? E mesmo assim, ele esteve lá. Mas por que então que ele esteve lá? Pelo pecado, se ele não cometeu nenhum. Pelo pecado de quem? Olha só, que sinal muito mais gritante e muito mais misericordioso, porque ele não fez nada para estar lá, mas ele foi. Jonas fez, e mesmo assim Deus usou de misericórdia com ele, não é? A mensagem de Jonas é uma mensagem de misericórdia. Como que a gente entende isso hoje? Lembrando disso, lembrando que quantas vezes nós desobedecemos? Quantas vezes, né? Talvez nós saibamos aquilo que precisamos fazer e nos negamos a fazer. Né? Todo aquele que sabe o que é o que deve ser feito e não faz, está pecando. Sabe o que é o bom e não faz, está pecando. E quantas vezes a gente age dessa maneira? Quantas vezes a gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz, a gente se exime, né? A gente se omite. O que Jonas fez foi isso, ele se omitiu. Ele tinha algo a fazer e falou, não, deixa o que o outro faz, eu não faço. Né? Deus está me chamando, mas o outro vai, eu não vou. Mas aquilo era para ele fazer. Né? Aquele indo lá, trabalho certo, né? Para ti cristão. Qual que é esse hino? O número? Hã? 312? É isso? É esse mesmo, 312. Olha aí. Cris acertou na música. Olha só. Há trabalho certo para ti cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Né? Aquilo que Deus tem para que nós façamos é que nós temos que fazer. E quando a gente se omite, é desobediência. Não é? E a mensagem de Jonas é essa. Que Deus ainda assim age com misericórdia, porque se Ele não agisse, né, tal como nós falamos no Salmo 6 domingo, se Ele agir só conforme a ira dele, quem pode subsistir? Ninguém. Mas graças a Deus que Ele age com misericórdia, né? E Ele demonstrou isso na vida de Jonas. Semana que vem a gente vai ver se Ele demonstrou nas vidas dos ninivitas, e a gente sabe que Ele demonstra isso nas nossas vidas. Né? Nos tratando com misericórdia, porque nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá essa graça. É isso. Acabamos quase na hora. Dúvidas, meus irmãos? Estava lembrando que no caso de Moisés, o diálogo de Moisés com Deus, quando ele é chamado para no final Deus se ira, ele não queria ir. Ele não quer ir. Não quero ir. Deus se ira. Então, arruma um monte de desculpa, né? Não, mas eu não vou acreditar, mas eu vou fazer desse jeito. Não, mas eu não sei falar, mas eu vou mandar alguém que vai falar para você. Então é mais ou menos isso. Porque a gente acaba sempre querendo arrumar uma desculpa, né? Para não fazer. Porque a gente no final, tal como Moisés, estava pensando que deveria acreditar mais em si mesmo do que em Deus, né? Como é que eu vou fazer? Não consigo fazer, mas quem falou que eu não consigo fazer? Olha só, é muito similar isso, né? Porque
Moisés vai para o Egito, né? E aquela ideia de que o faraó governava com mão forte, né? E ele fala o quê? Que o Senhor com mão poderosa livrou o seu povo do Egito, né? Mão mais forte do Senhor do que faraó, né? Como é que eu vou falar com o faraó? E como é que eu vou falar com os ninivitas? O povo está acostumado a matar gente de manhã. E ele vai lá depois de tudo isso, né? Ok, meus irmãos? Semana que vem, então, a gente deve terminar falando sobre essa questão, né? Se ele tendo chegado lá, tendo pregado a sua pregação de 5 palavras, né? Na português tem mais, acho que tem 8, mas a pregação dele que está expressa, né, na Bíblia tem 5 palavras. E essas 5 palavras causariam uma conversão nacional? Será? Se Deus permitir, semana que vem nós falaremos sobre isso. Vamos orar?